Então, Hebreus 10 vai ser do 1 ao 18, mas agora a nossa leitura do 1 ao 4, que diz o seguinte: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças por este domingo pela manhã, em que celebramos a vida de cada uma das nossas mães, que o Senhor nos, de forma tão caridosa, de forma tão graciosa, nos fez ter nessa face da terra. Senhor, muito obrigado pela figura feminina que o Senhor colocou nas nossas vidas para cuidar de nós, para nos orientar, para nos amar e nos conduzir de uma maneira que nos tornássemos homens e mulheres que confiam na Tua palavra. Muito obrigado por cada ensinamento que nossas mães nos passaram, principalmente o que nos faz estar aqui hoje pela manhã. E nessa mesma ideia de gratidão, nós também te agradecemos por aqueles que hoje voltam a estar de pé, vindo para a tua casa após momentos de enfermidade. E nós te pedimos que o teu Santo Espírito possa nos guiar durante toda essa exposição, nos trazendo aquilo que é necessário para que o nosso coração descanse no sacrifício de Cristo que foi definitivo para as nossas vidas. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, mas não fechar sua Bíblia. Mantenha ela no texto de Hebreus 10. Meus irmãos, o autor aos Hebreus já passou um tempo bem considerável do tratado falando a respeito da característica sacerdotal de Cristo. Então ele fala: Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, e essa parte eu tive o prazer de expor, mas ele também fala que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele também fala que esse sacerdócio durará para sempre. Essas são algumas das questões que ele vem tratando já há um bom tempo. Mas a gente para nesse momento aqui no capítulo 10 para observar uma das atribuições do sumo sacerdote. E qual era ela? Uma das atribuições do sumo sacerdote era entrar nos Santos dos Santos e apresentar sacrifícios para a expiação dos pecados do povo. A gente também sabe que, como ele era pecador, ele também oferecia sacrifícios por si mesmo. Mas ele utilizava o sangue de animais para expiação. E como ele era pecador e utilizava o sangue de animais para expiação, ele precisava oferecer recorrentemente esses sacrifícios. Nós acabamos de ler aqui no versículo 4 que o sangue de touros e bodes é impossível que ele tenha a capacidade de tirar pecados. Então era necessário a repetição desses sacrifícios. E aí essa característica de não ser definitivo mostra que também não era definitivo para ele, não só para o povo que ele oferecia o sacrifício, mas também para ele. Ele também não tinha a sua culpa aplacada, os seus pecados totalmente perdoados pelo derramamento do sangue daqueles animais. E nessa porção do texto aos Hebreus, o autor vai enfatizar que, diferente desse sacrifício oferecido pelo sumo sacerdote, o sacrifício de Cristo, ou seja, ele mesmo, foi definitivo. Ele foi inteiramente eficaz no seu propósito e não necessita-se hoje de uma repetição ou de um complemento para esse sacrifício. Então, para que a gente possa percorrer esses 18 versículos, dividir ele em 3 partes. A primeira, a gente vai falar que a lei não salva.
a insuficiência dos sacrifícios humanos. Do versículo 1 até o versículo 4, ele diz que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. A gente fala o tempo todo na carta aos Hebreus a respeito daquilo que é apenas sombra, aquilo que apenas aponta para uma realidade. E isso aqui é o que a lei faz em relação aos nossos pecados, em relação principalmente ao perdão dos nossos pecados. Quando ele diz a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, ela fala sobre a nossa transgressão, fala também sobre uma forma de nós sermos perdoados, de termos os pecados expiados, mas não de forma definitiva. Então é apenas uma sombra do benefício que haveria de vir, ou seja, um sacrifício definitivo, um perdão definitivo para os pecados. Quando a gente olha para esse sistema sacrificial estabelecido em Levítico 17, a gente percebe que aqueles que levavam os animais e ofereciam no propiciatório o sangue daqueles animais, e ali intercediam pelo povo e pelas suas próprias vidas, eles sabiam perfeitamente que voltariam a pecar. E eles sabiam perfeitamente que o povo voltaria a pecar. E eles sabiam perfeitamente que deveriam repetir aquele sacrifício. Aquele sacrifício era feito diariamente. O sacerdócio levítico implicava numa repetição diária de sacrifícios. E a nossa vida hoje, de certa forma, tem essa repetição no sentido de que nós pedimos perdão pelos nossos pecados todos os dias. Isso é parte da nossa vida, isso é meio que parte da nossa consciência. Nós sabemos que pecamos todos os dias. A nossa oração final é: Senhor, muito obrigado por esse dia, mas perdoa os pecados que eu cometi hoje. A grande diferença é que naquele momento anterior, os nossos pais oravam e pediam para que o sumo sacerdote intercedesse por eles, sabendo que não haveria algo definitivo em relação ao perdão dos seus pecados. E nós hoje até oramos pelo perdão dos nossos pecados, mas sabendo que ele já foi concedido por Cristo na cruz. Então, quando nós oramos dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, eles já foram perdoados. Romanos 8:1 diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então os nossos pecados são presentes na nossa vida porque temos uma natureza pecaminosa, mas eles não são mais condenatórios. Nós não nos perderemos porque cometemos os pecados. Isso não é motivo para que a gente também agora venha a pecar de forma abundante. Lembrando do texto de Paulo dizendo que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ele mesmo diz: então quer dizer que agora nós vamos pecar mais para que a graça de Deus abunde ainda mais? E ele diz: de jeito nenhum. É para que a gente possa viver de uma maneira mais condizente com a palavra de Deus. Quem foi perdoado deve andar como tal, e não como um pecador inveterado que não tem condições de controlar o seu instinto, a sua natureza pecaminosa, e aí comete todo tipo de torpezas contra o Senhor. Então nós fomos perdoados para viver como perdoados, como regenerados, santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Nós temos essa certeza. Não existe mais apenas uma sombra, nós não vivemos agora sob essa sombra da lei, mas a graça de Deus fez com que nós tivéssemos a salvação das nossas almas e o perdão dos nossos pecados. Os sacrifícios preceituados pela lei apenas prefiguravam o sacrifício final, definitivo de Cristo. Assim eles eram repetidos ano após ano, e a própria repetição dava testemunho de que o sacrifício perfeito ainda não tinha sido oferecido. Aqueles irmãos esperavam pelo sacrifício definitivo. Nós já recebemos os benefícios do sacrifício definitivo. Mas ele ainda fala no versículo 2 o seguinte:
ainda no finalzinho do versículo 1, por isso ela nunca consegue, a lei, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Veja só, se nós apenas olhássemos para a lei, e ano após ano continuássemos oferecendo sacrifício ao Senhor, mas continuando a pecar, e ainda não tivéssemos recebido o sacrifício definitivo na pessoa de Cristo, essa lei não conseguiria nos aperfeiçoar, porque ela também não conseguia aperfeiçoar os daquela época. Veja, os que se aproximam para adorar são aqueles que já foram chamados por Deus, são aqueles que já foram convertidos. Mas se eles se firmassem apenas na lei, mesmo convertidos no seu coração, ainda careceriam de um sacrifício definitivo pelos seus pecados. Então a lei em si, pelos seus sacrifícios, repetidos ano após ano, não era capaz de aperfeiçoar os que se aproximavam para adorar. E hoje nós sabemos perfeitamente que através das nossas disciplinas espirituais, através dos nossos momentos devocionais, através da nossa vida de oração, nós somos aperfeiçoados para que nos aproximemos para adorar. Certamente hoje você se levantou e fez a sua oração, você leu o seu texto costumeiro de início de dia e se preparou para subir à casa do Senhor. Então você está sendo aperfeiçoado pela palavra de Deus, pela graça de Deus, falando ao seu coração, e você vem adorar o Senhor com o coração tranquilo. Você não vem de casa para a igreja se martirizando pelos seus pecados, mas você vem de casa para a igreja agradecendo pela graça do Senhor derramada sobre a sua vida e pelas suas misericórdias que se renovaram mais uma manhã sobre você. No versículo 2 nós percebemos o seguinte: se pudesse fazê-lo, se pudesse aperfeiçoar os que se aproximam para adorar, então não deixariam de ser oferecidos os sacrifícios? Se fosse capaz da gente não ter mais necessidade de fazer sacrifícios, porque eles eram definitivos, eles não deixariam de ser feitos? Se eu conseguisse aplacar a culpa dos meus pecados com um apenas sacrifício, eu precisaria oferecer no outro ano? Não. Mas isso aqui é uma pergunta, obviamente, retórica. Se ele pudesse, se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos? Claro. Mas ele apenas enfatiza a insuficiência do sacrifício humano. Você pode oferecer quantas vezes você quiser, mas ele não tem esse poder de aperfeiçoar aqueles que se aproximam para adorar. E aí ele vai dizer o seguinte: pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Mas não é isso que acontece. E por que eu estou falando no presente? Não é isso que acontece. Porque infelizmente ainda existem pessoas dentro de nossas igrejas que não encaram o sacrifício de Cristo como tendo sido definitivo para as suas vidas. E elas estão numa eterna gangorra espiritual. Uma hora salvas, outra hora perdidas. Uma hora certeza da salvação, outra hora eu estou do inferno para baixo. E a gente não pode viver dessa maneira. Se o sacrifício de Cristo é definitivo, não interessa o que você fez lá para trás, Ele perdoou você. Não interessa se alguém vai dizer assim: está aí, cachaceiro da maior qualidade, carteirinha de bêbado, de pinguço, e agora quer ser crente, agora quer ser mais santo do que os outros. Deixa ele falar. Você é quem sabe, a sua família é quem sabe a transformação que foi feita na sua vida. E é você que sabe, quando lê a palavra de Deus, que o sacrifício de Cristo foi válido para a sua vida e foi definitivo. Então não interessa o que você fez para trás, interessa a sua vida com Cristo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, coisas novas surgiram.
E você tem que trabalhar em cima disso e não ficar olhando para trás. Muito menos com saudade. Às vezes a gente escuta o testemunho de uma pessoa e diz assim: na época que eu não era crente, a gente fazia isso, fazia aquilo. A pessoa até ri, parece que tinha prazer nas coisas antigas. E não pode ser assim. Se algum dia você se lembrar do que fazia, que seja com tristeza e pensando quanto tempo eu perdi longe de Deus. Só isso. Não há necessidade de ter prazer naquilo que lhe trouxe sofrimento e principalmente também a sua família. Hoje é dia das mães e quantas mães não choraram às 4, 5 horas da manhã esperando os filhos voltar de uma bebedeira, de uma farra, e quando o filho chegava elas não tinham nem força para reclamar, elas só tinham força para dizer: Senhor, graças a Deus que chegou. Era assim. Nós vivíamos aqui na nossa cidade períodos, ainda vivemos um pouco, né? Mas vivíamos períodos mais perto do final do ano em que saíam aqueles blocos ali na Avenida Brasília, e quantas mães não ficavam orando em casa enquanto seus filhos agitavam um pedaço de pano chamado abadá e viravam todas e nem sempre chegaram nas suas casas. Elas ficavam extremamente felizes simplesmente porque eles voltavam. Mas a culpa dos seus pecados não era removida pela oração das suas mães. É necessário que de fato eles creiam que o sacrifício de Cristo foi para eles. É necessário que haja uma mudança verdadeira de comportamento. É necessário que haja fé no Filho de Deus. É isso que promove a transformação das vidas. E aí, meus irmãos, aqueles sacrifícios oferecidos ano após ano, se eles fossem realmente definitivos, os adoradores, eles não se sentiriam mais culpados dos seus pecados. Eu lamento muito por irmãos nossos que foram discipulados numa teologia do medo, que diz que se você brigar com seu irmão e você morrer hoje, você vai para o inferno. Que se você tiver com raiva de alguém e você morrer hoje, você vai para o inferno. Então do que valeu Cristo subir a cruz do Calvário? Não é de se pensar? Por que nós brigamos? Por que nós discutimos? Por que nós às vezes ficamos pouco rancorosos com alguém? Deixamos a mágoa penetrar um pouco o nosso coração? Porque nós somos falhos. Porque nós não temos essa capacidade de perdoar 100% e dos pecados dos outros nos esquecer. Isso quem fez foi Ele. Ele não lembra dos nossos pecados. Mas a gente sente bastante quando principalmente é um irmão nosso, quando é alguém da nossa confiança que fere a nossa vida, que faz alguma coisa que nos deixa chateados. É fato que a gente pode passar um bom tempo sem nem pensar naquilo, basta acontecer alguma coisa semelhante e volta tudo. E não diga que não volta, volta. Pastor, mas eu não sinto mais a mesma raiva de antes, eu não sinto a mesma mágoa de antes. Mas você lembra, você não tem amnésia. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir a mesma dor. A gente vai lembrar, mas a gente não vai ter o mesmo sentimento da hora em que a coisa aconteceu. Mas a gente sente, sim. Só que quando eu falo assim dos nossos irmãos que foram discipulados em uma teologia do medo, nós percebemos que eles potencializam demais esses momentos nossos de tropeço. Parece que se hoje eu acordei e discuti com minha esposa, e hoje fosse o dia da ceia do Senhor, eu não poderia cear. Eu já passei por isso enquanto pastor, de um oficial meu dizer: hoje eu não vou cear. Por quê, meu irmão? Discuti com minha esposa.
o fato de você discutir com sua esposa é necessário que vocês conversem. E que você ore e examine-se a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. A palavra não está lhe proibindo, apenas está lhe alertando que você deve estar consciente do que fez. Examine-se, mas não deixe de fazer. É algo que a gente aspira durante muito tempo. Você é convertido e você é batizado e você espera aquele primeiro domingo do mês. Pelo menos eu espero que seja assim com você, para que você ceie, para que você tenha aquele momento. E você vai deixar passar por conta de uma discussão. É mais fácil resolver, se examinar e continuar a vida. Lembrando que o sacrifício de Cristo foi definitivo. Você não vai para o inferno, meu irmão, porque você discutiu com sua esposa. Agora você precisa resolver com ela. Não deixe o sol se pôr sob sua ira. Não deixe os dias passarem sem vocês se falarem dentro de casa. Resolva. Mas você precisa viver num estado de maior tranquilidade em relação aos seus erros, buscando acertar. Mas quando errar, saiba, o sacrifício de Cristo foi definitivo. Eu não vou para o inferno por conta disso. Eu preciso melhorar, eu preciso me examinar, eu preciso ter uma vida mais conforme com as Escrituras. Mas eu não vou para o inferno por conta disso. Infelizmente os adoradores não eram purificados de uma vez por todas com o sacrifício daquela época. Eles continuavam se sentindo culpados dos seus pecados. E essa era a ideia mesmo. Porque o versículo 3 nos diz: esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Aquele sacrifício não servia para o perdão definitivo do pecado. Era apenas para dizer: sabe por que você está necessitando desse sacrifício? Porque você pecou de novo. E você pecou num volume tão grande que você vai precisar de outros sacrifícios. Você não só pecou um dia e veio trazer o sacrifício para aquele dia. Você pecou 365 dias. Então todas as vezes que as pessoas iam para o momento de sacrifício anual, elas eram lembradas de 365 dias em que elas pecaram. Qual é a função da lei? Perdoar os meus pecados e me mandar direitinho para o céu? Mostrar o quanto eu sou pecador e o quanto eu necessito de socorro. O quanto eu necessito da ajuda de Deus para que eu seja diferente. É impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Versículo 4. Então, uma vez que não se tinha como de uma vez por todas apaziguar a ira de Deus pelos pecados do povo, era necessário que algo fosse feito para remediar, nem que fosse por um pouco, a culpa dos pecadores. E esse sistema levítico estabelecido nada mais era do que esse lembrete anual: você pecou. No próximo ano, você pecou. No próximo ano, você continuou pecando. E assim sucessivamente. Aquelas pessoas que recorriam a esse sistema tinham pecado novamente, todos os dias erraram o alvo, entristeceram o Senhor com alguns dos seus pensamentos, algumas das suas palavras, algumas das suas atitudes. Era um lembrete também que é impossível haver perdão de pecados através do derramamento de sangue de touros e de bodes. Você pode matar o rebanho inteiro, não vai adiantar. Não vai. Era uma recordação de que assim como eles viviam uma vida imperfeita, o método pelo qual eles tentavam consertar os erros era igualmente imperfeito. E aí era necessário substituir esses sacrifícios humanos pelo sacrifício definitivo de Cristo. E a gente vai ler agora do 5 até o 14. Acompanhe comigo, versículo 5 até o versículo 14, nosso segundo ponto. Por isso,
Quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Veja só, versículo 5 até o 7, o autor aos Hebreus vai citar aqui o Salmo 40, versículos 6 a 8, é o mesmo texto. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Esses 3 versículos estão lá no Salmo 40, versículo 6. Quando ele diz aqui: por isso, ao entrar no mundo, quando Cristo veio ao mundo, essa entrada no mundo consistiu na manifestação na carne, a encarnação de Cristo. Os sacrifícios não agradam a Deus. Ele está dizendo aqui: sacrifício e oferta não quiseste. Os sacrifícios de forma alguma agradam a Deus, não são requeridos por Ele e não possuem valor algum. Na verdade, para Ele são uma abominação. O que se nota aqui, meus irmãos, não é simplesmente a imperfeição inerente à natureza dos sacrifícios, mas o caráter acidental. Acontece um pecado, é necessário sacrificar. Acontece outro pecado, tenho que sacrificar. Isso se tornou uma coisa meio que automática. Pequei, cadê o novilho? Pega, leva. Pequei, arranja outro novilho aí. Pequei de novo. Automático. Qual é a preocupação de quem pecava aqui? Ter um novilho para sacrificar. Pronto. Eu estou tranquilo que eu vou levar e vai ser feito sacrifício. O sacrifício foi definitivo? Não foi. Então eu vou precisar de mais, porque eu sei que vou pecar. Mas Deus requer isso de nós? Não. Isso aqui era em relação à lei, e ele vai falar no versículo 8, que ele diz: ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, mas eles eram feitos conforme a lei. Mas a gente já viu que a lei não salva. Então você poderia fazer as coisas conforme a lei, mas você iria transgredir a lei no outro segundo. Essa é a questão. O sacrifício não é requerido por Cristo, não é requerido pelo Senhor. Por quê? Porque Ele só faz nos lembrar que nós somos pecadores, imperfeitos. Na medida que você leva todo o material para o sacrifício, e você, conforme a lei, está se redimindo, você sai daquele ambiente e você começa a transgredir a lei novamente. E você começa a ter culpa novamente pelos seus pecados. De forma que você vai ter que voltar aqui para tentar se redimir de novo. Aí vem uma questão muito simples que aponta para a nossa salvação. Nós temos condições de nos redimir diante de Deus? Nós temos alguma coisa para apresentar diante de Deus? Para dizer, mereço ser salvo?
Não. Igualmente ao sacrifício que era imperfeito, nossas obras também são imperfeitas. Nós não vamos ser salvos pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez. Nós não somos perdoados do pecado pelo sacrifício que nós fizemos, e sim pelo sacrifício que Cristo fez. Deu para entender? O sacrifício definitivo é o de Cristo. O perdão definitivo, a remissão dos pecados definitiva, só na pessoa de Cristo. Não tem como ser diferente. E glória a Deus por isso. Porque se dependesse da nossa obra, do nosso esforço, não conseguiríamos. O autor está afirmando aqui, meus irmãos, que mesmo que eles insistissem em agradar a Deus com sacrifícios, os sacrifícios ele não queria. Ele reprovava esses sacrifícios. Ele está afirmando que eles já não são requeridos dos piedosos e honestos adoradores de Deus. Quando ele diz, aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Vontade de Deus não é que nós passássemos o resto das nossas vidas oferecendo sacrifícios, mas que nós passássemos o restante das nossas vidas firmados no sacrifício de Cristo. Durante uma boa parte da sua vida, você nem cria que Cristo existia. Você vivia como se Ele não fosse ninguém. A partir do momento que Ele lhe encontra, Ele atrai para si através da pregação do Evangelho, você agora deve viver pelos méritos dEle, firmado nesse sacrifício que é definitivo. Viver como um perdoado, viver como uma nova pessoa, ser alguém diferente. E ele fala no versículo 5 também, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. O que ele quer dizer com isso? Que nós somos surdos, até que Deus abra os nossos ouvidos. Essa palavra corpo, que aqui na minha versão existe, ela na realidade já está sendo traduzida. Mas no original ele fala de ouvidos. Ouvidos como sendo todo o corpo. Porque Hebreus vai seguir a Septuaginta. E na Septuaginta a ideia é justamente essa, que a prontidão da pessoa por inteiro é representada pelos ouvidos. Então, você ouve a palavra de Deus. E o que é que você vai fazer após ouvir a palavra de Deus e ser transformado por ela? Toda a sua vida vai ser vivida para a glória de Deus. Aquilo que você ouve transforma todo o seu ser. A prontidão da pessoa vai ser por inteiro. Mas tudo começou pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, diz Romanos 10:17. Então, nós fomos preparados para obedecer ao Senhor. Nós fomos preparados para ver aquele sacrifício sendo feito de forma definitiva e olhar para ele e dizer, foi por mim também. A palavra nos prepara para ter uma vida de obediência ao Senhor, como Ele teve uma obediência até a morte, e morte de cruz. O que nos é requerido, meus irmãos, não é mais sacrifícios, é obediência. Quando ele diz, no rolo do livro, no livro está escrito ao meu respeito, vim para fazer a tua vontade. Cristo recebeu uma missão, João 3, do 15 ao 17, vai falar sobre a missão do Filho. E naquele texto de João 3, de 15 a 17, vem falando a respeito dessa entrega dele por nós. Ele veio para cumprir essa missão. A missão de nos transformar, de fato, em filhos de Deus. Todos os que creram nele, todos os que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus.
Foi para isso que ele desceu, foi para isso que ele se encarnou, foi para isso que ele morreu, para que a gente fosse adotados na família de Deus e nos tornássemos, sim, seus irmãos, filhos de Deus. Mas para isso foi necessário que ele sofresse. Para isso foi necessário que ele morresse, mas também ressuscitasse. Para isso foi necessário que ele obedecesse ao Pai. Para que a gente evidencie essa salvação que foi garantida na cruz do Calvário, é necessário que a gente obedeça ao Pai. Você quer saber se você é crente mesmo? Não é a quantidade de sacrifícios que você faz para Deus, até porque Ele não requer isso. É a quantidade de vezes que você luta contra o pecado para obedecer a Deus, para continuar obediente a Deus. Isso evidencia a vida de um filho de Deus. Cristo é o exemplo perfeito de obediência para todos os que são dele. E todos nós devemos nos esforçar zelosamente por imitá-lo. E juntos respondermos positivamente ao chamado de Deus e confirmar a nossa vocação ao longo da nossa vida. Ele diz no versículo 8, primeiro ele disse, ele vai agora explicar essa citação de Davi no Salmo 40. Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem dele te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então ele acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Esses termos resumem todo o sistema sacrificial levítico. Sacrifícios, ofertas, holocaustos, ofertas pelo pecado. Isso agradou a Deus? Não. Nem Ele quis e nem deles Ele se agradou. Então foi acrescentado, aqui estou para fazer a tua vontade. Quando Cristo se apresenta e faz a vontade do Pai, quando ele é obediente por sofrer, expiando o pecado pelo sacrifício do seu corpo, ele cancela o primeiro e estabelece o segundo. Ou seja, ele cancela todo o sistema sacrificial levítico do Antigo Testamento e estabelece de forma definitiva o perdão dos pecados para os seus, pelo seu sacrifício. O que equivale então para nós, filhos de Deus, da geração depois de Cristo? Vamos voltar a fazer sacrifícios? Vamos voltar a colocar a arca da aliança e o propiciatório? Vamos trazer o sangue de animais? Vamos fazer isso agora, o culto da expiação? Não. Até porque ele nem quer e nem se agrada disso. Vamos apenas lembrar que foi removido o primeiro sistema. O primeiro sacrifício não tem validade. Foi estabelecido o segundo, de forma definitiva, de forma perfeita. Se Cristo morreu pelos nossos pecados, perdoados estamos. Se perdoados estamos, temos uma nova vida nele. Se temos uma nova vida nele, a nossa função é viver para o louvor da sua glória. O versículo 10 ele vai ratificar isso. Ele diz, pelo cumprimento dessa vontade. Que vontade? De que ele se entregasse para o perdão dos nossos pecados, cancelando o primeiro sistema e estabelecendo o segundo. Por essa vontade, pelo cumprimento dela, nós fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Sabe quando você está explicando uma coisa a uma pessoa, e aquela pessoa nunca entende, e continua errando no mesmo quesito, no mesmo aspecto, e aí você diz assim, eu vou explicar para você de uma vez por todas, para ver se você entende. A gente já faz isso meio que, o sangue subindo e dizendo assim, entenda de uma vez por todas. Então, meu irmão, hoje entenda de uma vez por todas que o sacrifício de Cristo foi definitivo.
Descanse o seu coração. Não pense que você pecou, vai perder a salvação. Não perde. Não é o sangue de animais que limpou os seus pecados, foi o sangue de Cristo que lhe purificou. O sacrifício de Cristo é definitivo, ele foi oferecido uma vez por todas, não cabe ajustes, não cabe repetição, não há necessidade de complemento, não precisa de correção, foi feito perfeito, uma vez por todas, acabou. Tudo foi consumado, senão ele não teria dito na cruz. A missão que foi dada foi cumprida. Nele nós temos a remissão dos pecados, no seu sangue há perdão, e pela graça nós somos salvos mediante a fé naquele que se sacrificou por nós. Versículo 11: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Vou parar aqui só por uma questão. Sabe por que tem muita gente que ainda quer se sentir parte integrante da obra de salvação da sua própria vida, dizendo, mas eu não vou fazer nada, eu não vou me esforçar para ser salvo, é tudo de graça, Jesus fez tudo por mim, e onde é que eu entro nisso tudo? Você entra com obediência, depois que ele já fez tudo, mas você não entra com nada para garantir sua salvação. Aí ele diz aqui que dia após dia todo sacerdote se apresenta para exercer seus deveres religiosos. Esse irmão que está querendo fazer alguma coisa para ser salvo, porque ele quer se sentir parte integrante da obra redentora, ele quer exercer seus deveres religiosos. Ele não entende que viver para Cristo não é um viver de obrigações. Se você está aqui por obrigação, lamento, deveria estar aqui por prazer. Se você vem todo domingo, porque você diz assim, eu tenho que ir para a igreja, chegou outro domingo, eu tenho que ir para a igreja, lamento, deveria ser, chegou o domingo, vou para a igreja, ou coisa boa. Esse deveria ser o nosso sentimento. Terça-feira, 2 dias depois, já tenho que ir de novo, misericórdia, depois do trabalho, cansado, estressado, menino para ajeitar, roupa para lavar, janta por fazer, relaxe. Venha sem janta mesmo, se não der tempo. Tem um bocado de canto por aqui na Juscelino, que a gente pode comer depois do culto. Aproveita e leva os irmãos junto. Comunhão é isso, meus irmãos. Não pense que a gente vem para cá nas condições ideais de temperatura e pressão. A gente vem para cá com problemas, com conflitos, com doenças, com a cabeça cheia. Mas quando a gente chega aqui, a gente tem que esvaziar um pouquinho para receber de Deus aqui e aqui. Aí a gente sai cheio da palavra dele e a gente ganha vigor novo para os desafios do dia seguinte. A gente não pode viver por deveres religiosos. Viver para Deus é um prazer. Repetidamente ele oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Você teria prazer em fazer alguma coisa que você sabe que nunca vai resultar em algo positivo? Difícil, né? Você sabe que nunca vai dar certo, mas todo dia você vai lá e faz. É como alguém que quer construir uma casa e todo dia prega um parafuso. Bata ali o prego, aí no outro dia o prego caiu. Aí ele vai lá, pega o prego e bate de novo. Passa o outro dia, o prego caiu, ele vai lá e bate de novo. Quando é que ele vai terminar essa casa? Nunca. Ele ia lá e oferecia o sacrifício. O pecado era removido? A culpa do pecado era removida? Não. Então no outro dia ele ia lá e oferecia. Quando é que ele iria se sentir totalmente perdoado dos seus pecados? Nunca. Mas aí vem Cristo e oferece uma vez, para que a gente possa viver sem a culpa dos nossos pecados, porque levou sobre si as nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Depois da vinda de Cristo, os sacerdotes levitas ficaram privados do seu ofício. Eles tinham que sacrificar diariamente, mas Cristo veio, se sacrificou uma vez por todas, não há mais necessidade. Precisa mais de sacerdote levita? Precisa mais do sistema de sacrifícios? Não. É próprio da natureza das coisas contrárias, que quando uma é estabelecida, a outra é excluída. Você tem algo perfeito, você vai continuar com o que é limitado? Não. O que é perfeito foi estabelecido, o que é limitado foi descartado. Calvino diz que os sacrifícios levíticos também tinham o efeito temporário de purificação exterior, pelo menos no sentido de permitir que a pessoa pudesse adorar no templo. Mas esses sacrifícios não alcançavam a alma, como fez o poder do sangue de Cristo. Versículos 12 e 13. Mas quando este sacerdote, ele agora está falando de Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Em contraste com os sacerdotes levíticos que ficavam de pé e cujo trabalho nunca acabava, Jesus assentou-se à destra de Deus. E isso foi profetizado lá no Salmo 110, versículo 1, que diz: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. É isso que está acontecendo aqui. Aqui era anunciado no Salmo 110 o sacerdócio messiânico segundo a ordem de Melquisedeque. E o que ele faria? Ele iria assentar-se à direita até que os seus inimigos fossem colocados como estrado para os seus pés. Nesse sentido, então, Jesus é sacerdote e rei. E isso garante que ao começar o seu reino exaltado, este continuará até que todos os seus inimigos sejam subjugados por completo. Versículo 14: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Eu quero voltar rapidinho para o versículo 1, para que a gente compare os dois versículos. O versículo 1 dizia o seguinte: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Veja, a lei, os sacrifícios, não conseguiam aperfeiçoar os que estavam sendo santificados. A gente vem para o 14, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Esse é o poder de Deus na pessoa de Cristo. Um sacrifício para sempre. Não é só enquanto você estiver obedecendo. Não é só enquanto você estiver sendo fiel no dízimo. Não é só enquanto você estiver vindo para a igreja toda terça e domingo. É para sempre. Independeu de você. E de mim também. A gente não colaborou com isso. Mas era plano dele. Mais uma vez se enfatiza que, ao contrário do serviço dos sacerdotes levíticos, que nunca acabava, a obra de Cristo foi consumada. O único sacrifício expiou os pecados de todos os tempos, tornando desnecessário qualquer outro sacrifício. É por isso que hoje a gente não precisa de penitência. É por isso que hoje a gente não precisa sair daqui até outra cidade de joelhos, no asfalto quente. É por isso que a gente não precisa fazer mais jejum de 40 dias, objetivando alguma graça.
a gente não precisa se sacrificar até o último pingo de saúde, porque Ele se sacrificou por nós. Se eu faço algum tipo de sacrifício achando que aqui dali vai me tornar mais santo ou vai garantir minha salvação, eu estou desvalorizando o sacrifício de Cristo. Como eu já disse aqui outra vez, eu estou recosturando o véu. Eu estou trazendo a arca de novo para o centro da igreja. Eu estou trazendo o sacerdote de volta para o seu lugar de deveres religiosos. Daqui a pouco eu vou estar trazendo também o animal. Veja que a problemática de diversas igrejas não é o simples judaizar. É descartar tudo isso. Se eu volto às práticas judaizantes, eu estou voltando a tudo isso. Então você vai ter que guardar o sábado, você vai ter que oferecer sacrifícios pelos seus pecados, você vai ter que derramar o sangue de animais, porque é isso que a lei manda. Quiser voltar para a lei, então vamos fazer direito, né? Não é só festa dos tabernáculos uma vez no ano e tocar o chofar quando for começar o culto, não. Vai ter que fazer tudo direitinho. Não é para voltar? Não é muito mais bonito, gracioso, inspirador a gente viver pela graça de Deus? Sabendo que nada disso mais vale para a gente, porque Ele fez por nós. Eu prefiro viver olhando para esse amor, olhando para essa graça, olhando para essa misericórdia. Quem quiser seguir a lei, já sabe, não vai conseguir cumprir. Ele cumpriu por nós. E nós podemos nos apropriar dos méritos de Cristo pela fé. É libertador viver para Deus e ser servo dele, ser escravo da sua vontade. Parece um paradoxo para o mundo, né? Mas a nossa liberdade é ser escravo de Cristo, servo dele, fazer a vontade dele. Versículos 15 a 18 para a gente fechar. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Nesse último ponto nós vemos que o Espírito testifica que o sacrifício de Cristo é definitivo. Primeiro a gente viu que os sacrifícios humanos não têm qualquer validade, são insuficientes. Depois a gente viu que os sacrifícios humanos foram substituídos pelo sacrifício de Cristo, que é definitivo. E agora a gente vai ver que o Espírito testifica que de fato esse sacrifício é definitivo. No versículo 15 ele vai começar: o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Como outros livros do Novo Testamento, Hebreus também afirma que o Espírito é o autor primário da Escritura. Então, se existe qualquer parte da Escritura onde isso aqui, ou seja, a verdade que o sacrifício de Cristo é definitivo, onde isso aqui é retratado, então quem falou foi o Espírito Santo. Se não só o livro de Hebreus, mas qualquer outro livro fala a respeito desse tema, o Espírito Santo está testificando a esse respeito. Existem duas citações de Jeremias 31, versículo 33 e o versículo 34, que vão marcar o início e o fim desse argumento desenvolvido na passagem. Versículo 16 ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Isso aqui é Jeremias 31, 33. O que ele está querendo dizer aqui?
A aliança que eu vou fazer com eles após esse meu sacrifício é o seguinte: eu vou colocar as minhas leis no seu coração. Ou seja, a minha palavra estará no coração deles, e eu as escreverei na sua mente. Interessante, Paulo aos Colossenses diz: habite ricamente em vós a palavra de Deus. É a mesma ideia. Nós precisamos ter gravada na nossa mente e no nosso coração a palavra de Deus. Para quê? O salmista diz para que a gente deve ter a palavra no coração. Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. A gente vivia pecando como se não existisse Deus no mundo. A gente vivia como ovelha desgarrada, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa realidade. A partir do momento que nós somos salvos, somos refeitos, aí não. Aí nós vamos viver pela palavra. E viver pela palavra nos faz buscar esse aperfeiçoamento que nós só temos em Cristo. E por que nós buscamos esse aperfeiçoamento? Para não pecar contra Ele. Para que a gente não chegue o tempo todo dizendo assim: Senhor, eu pequei de novo, pequei de novo, pequei de novo. Perdão, perdão, perdão. E é o mesmo pecado. E a gente até fala assim de pecado de estimação. Vamos deixar um pouquinho essa coisa, né? Vamos esquecer essa história de pecado de estimação, porque a gente só deve ter estima pelo que é bom. E o pecado não é bom, porque ele afasta a gente de Deus. A palavra deve estar no nosso coração e na nossa mente, para que a gente acerte mais e erre menos. Para que a gente valorize o sacrifício que foi feito, em definitivo, pelas nossas vidas. E viva de acordo com a palavra de Deus, para a glória de Deus. Para que Ele não se entristeça com a vida que Ele nos deu, mas para que Ele se alegre com o acerto do Filho que Ele corrigiu lá atrás, que Ele tirou daquele caminho de pecados, que Ele tirou daquele reino das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. E Ele acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Uma vez que você foi transformado em meu filho, uma vez que você tem na sua vida o Espírito Santo, uma vez que você agora busca viver segundo aquilo que eu estabeleci na minha palavra, dos seus pecados e iniquidades eu não vou me lembrar mais. Então por que você se lembra? Se Ele não se lembra mais, por que você se lembra? Porque você se deixa martirizar com os vacilos que você deu durante toda a sua vida. Se Ele diz que a partir do momento que Ele se sacrificou por você, Ele não se lembra mais dos seus pecados. Ele nos salvou para uma vida de confiança, e confiança nele. Para que a gente andasse de cabeça erguida, não por altivez, mas por saber que aquele que nos salvou continua nos sustentando. Nós não podemos andar de cabeça baixa por conta do pecado e as acusações do tentador. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior o que fez a obra nas nossas vidas do que aquele que nos acusa. Maior é o que nos salvou do que aquele que busca tentar nos tragar através da nossa fraqueza. Esses versículos demonstram que o sacrifício de Cristo, feito de uma vez por todas, resulta tanto numa transformação interior, a nossa santificação, como também no perdão dos pecados, a nossa justificação. E nós concluímos que a nova aliança garante que os pecados vão ser perdoados de modo eficaz e completo, resultando que não será necessário outro sacrifício pelos pecados. Versículo 18: onde esses pecados foram perdoados,
não há mais necessidade de sacrifício por eles. Sabe por que eu não vou mais me lembrar dos seus pecados? Porque eu já perdoei. E perdoei de uma vez por todas. Não precisa mais de sacrifício por eles. Eu espero que isso faça descansar o seu coração. Porque o meu conseguiu descansar. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos em que a gente esfria um pouco na fé, que a gente acha que não está nem digno de subir à casa de Deus e orar a Ele. Lembra disso aqui. O que nós aprendemos então com esse texto, meus irmãos? Somente Cristo foi capaz de oferecer a si próprio. Porque sangue de bodes e sangue de touros não retira pecados. O sacrifício definitivo era necessário. E o sacrifício definitivo foi Ele mesmo. Só Ele poderia se oferecer em sacrifício para que todos aqueles que o Pai lhe entregou na eternidade pudessem ser salvos e nenhum escapasse das suas mãos. Segundo, o sacrifício de Cristo é não só único, mas foi oferecido de uma vez para sempre, de modo que ele não se pode repetir. Terceiro, não há sacrifício sem sangue e sem morte. Os animais morriam e o seu sangue era colocado no propiciatório. Cristo morreu. O seu sangue foi derramado. Ele foi oferecido como propiciação pelos nossos pecados. Mas diferente daqueles animais, ele voltou à vida. Provando que não somente ele perdoou os nossos pecados, mas ele também venceu a morte. E com isso ele nos dá vida, agora e no porvir, uma vida eterna. Ao tratar da obtenção dos nossos pecados, do perdão dos pecados, o autor aos Hebreus nos mostra a necessidade de buscar refúgio naquele único sacrifício que Cristo nos ofereceu na cruz. Ou seja, para que nós tenhamos os nossos pecados perdoados somente em Cristo, somente através do sacrifício de Cristo na cruz. E Ele vai nos distinguir dos antigos, dos nossos pais, com esse sinal. O rito de sacrifício contínuo foi revogado com a vinda de Cristo. Precisa de sacrifício hoje? Não. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo é definitivo. Que isso fique nos nossos corações, que isso nos traga paz e nos motive a continuar obedecendo à vontade do Senhor e a glorificá-lo com as nossas vidas.